Olá, você que está aí chegando agora no nosso canal do YouTube. Se não se inscreveu, se inscreva. Isso é bom para a gente, porque esse momento de virtualidades, né? As redes sociais são as nossas ferramentas de trabalho, inclusive de entendimento, né? De como é isso. Olha, aqui eu estou hoje fazendo oficina de cordel, que nós estamos aqui no Edu Cordel. Edu Cordel é um projeto nosso, como eu disse aí já no primeiro vídeo, que a gente já fazia há mais de 15 anos em escolas, presencialmente com alunos. Com a pandemia, a gente foi adaptando e estamos aqui agora fazendo essa oficina para vocês. Esse é o nosso 5º vídeo. Você que não assistiu, que caiu agora aí na sua linha do tempo, o nosso link caiu aqui no 5º vídeo. Se você quiser, vá lá no primeiro, vá no segundo, vá no terceiro, vá no quarto, vai entendendo a oficina de cordel. A gente veio desde o começo falando o que é cordel, a literatura de cordel e os elementos básicos para se construir o cordel, que é a rima, que é a métrica. E aí os gêneros que a gente foi trabalhando. Trabalhamos a sextilha, trabalhamos a setilha, né? As sextilhas são 6 versos, as setilhas são 7. Na sextilha rima a segunda, a quarta e a sexta. Na setilha a segunda, a quarta e a sétima e a quinta com a sexta. E a 10ª, que a gente fez uma 10ª, que agora nós estamos aqui na 10ª, e a 10ª são 10 versos, né? E eu falei que existem alguns tipos de 10º, a gente está apresentando um agora a vocês, que é essa onde tem a primeira rima com a quarta e com a quinta, a segunda com a terceira, e a sexta com a sétima com a 10ª, e a 8ª com a 9ª. E também na 10ª, eu falei que são dados motes, né? E os motes são os temas. E a gente criou o mote aqui no outro vídeo, né? Que aí eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Eu aprendi a rimar escutando os cantadores. A diferença do mote, quando eu citei Zé Limeira, lá no 4º vídeo, se você quiser dar uma olhada lá, Zé Limeira era um poeta absurdo que ele brincava de rimar, ele rimava e metrificava muito bem, mas ele brincava com os temas, ele viajava, ele não dizia coisa com coisa, ele ficava... botava Jesus onde Jesus não podia estar. Então, assim, ele tinha uma facilidade de brincar, de remontar as escrituras sagradas, principalmente ele gostava muito de brincar com isso. E com todo o respeito, claro, evidentemente. E no caso do mote, que a gente vai ver agora, é um tema. Se é um tema, eu tenho que seguir uma lógica para finalizar, dando sentido. Eu não posso dizer aqui, ó, eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Eu não posso falar de outra coisa que não seja poesia, que não seja a experiência de ouvir e de beber na fonte dos cantadores, de ter participado. Você tem que dar um sentido. O mote é esse tema. Também, nós vamos em cada edição, em cada vídeo, falar de um poeta ou de um cordelista, um cantador. Aí eu parei agora uma coisa que me trouxe uma memória interessante, e são informações que é importante a gente dizer. Tomar uma água, porque a gente fala, e automaticamente a garganta vai secando. Uma vez me perguntaram numa escola se todo cordelista era poeta. E se todo poeta era cordelista. Nem todo poeta é cordelista e nem todo cordelista é poeta. Nada é amarrado no campo da poesia, no campo da palavra. Quando eu falo, eu dei uma vez num evento, uma pessoa, um amigo lá quis se alterar porque eu falei que nem todo cordelista é poeta. Mas eu falo isso pelo fato, não dizer que ele não é, que ele não possa ser, não é isso. É porque normalmente nem todo cordel é poesia, na verdade é isso. Ou seja, a poesia é uma coisa que vem da alma, que vem da sensação, da inspiração, do sentimento, que nos move, que mexe, que nos eleva. A poesia nos eleva. Então tem cordel que tem poesia que nos eleva, tem cordel que nos abastece, mas tem cordel que é matemático. Como eu falei que o cordel ele precisa da rima e da métrica e do entendimento que tem as rimas que tem que se encontrar, como na sextilha, na setilha e na 10ª,
Se você me pedir, Maviael, faça um cordel sobre o supermercado Preço Alto, o supermercado Vanguarda, alguma coisa assim. Um mercado desse aí, o cara quer fazer uma campanha em cordel e me pede um cordel, é um cordel comercial. Ou seja, eu vou pegar as informações do supermercado, data de criação, quais são as promoções, qual o pensamento da empresa e tal. Eu faço um cordel comercial, como um cordel de campanha política, por exemplo. Eu já fiz vários cordéis na época de campanha para amigos que são candidatos. Então, ali não tem... Pode acontecer de dentro daquele cordel ali, ter um verso ou dois ali que tenha uma poesia, porque é importante, a gente bota para dar um... Mas, normalmente, você pode fazer uma coisa totalmente... matematicamente, juntando as rimas e a métrica e colocando as informações. Já fiz vários cordéis, então, ali não tem uma poesia, não é. Então, nem todo cordel tem uma poesia dentro dele. Eu penso assim, e isso não é uma verdade absoluta. Tem cordel que tem poesia, mas nem todo cordel tem poesia. É isso que eu estava falando. Então, como eu falava, que é disso que a gente vai trabalhando nesses temas nossos, é porque assim, a gente está aprendendo a construir, a fazer o cordel. Então, isso é o mais importante, é o entendimento de que os versos devem sair naturalmente para que a gente possa deixar fluir a nossa inspiração, a nossa vontade de escrever, certo? Como eu falei, a gente vai estar apresentando sempre algum poeta cordelista, algum cordelista e cantador, algum repentista, dentro dessas nossas vídeos, desses nossos vídeos aula, né? Então, eu falei da 10ª e a 10ª com o mote. Então, vamos voltar aqui para a 10ª. A gente lembrou que a primeira rima com a 4ª e com a 5ª. A 2ª com a 3ª. A 5ª ou a 6ª rima com a 7ª e com a 10ª, a 8ª com a 9ª. Só que aí, com o mote, eu tenho aí uma informação importante. Eu já tenho 2 versos colocados. O mote. Eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Escutando, não está escutando. Escutando os cantadores. Eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Então, essa rima de rimar e cantadores vai entrar a partir da 6ª. Ou seja, quando eu chegar no 6º verso, o 6º verso é C, já tem que rimar com cantadores, e o 8º verso tem que rimar com rimar, ou seja, com ar. Então, aqui em cima está livre. Só que eu tenho que entender que isso, o que eu vou escrever aqui, no final tem que ter um sentido, para não acontecer como aconteceu com o Zé Limeira no quarto vídeo, quando ele disse lá que escrevi o nome dela com leve do céu, e ele já começou mudando a Bíblia Sagrada. Aqui a gente tem que entender que o que eu vou dizer nos primeiros versos, nos 8 versos aqui, tem que ter sentido para encerrar com o mote, certo? Então, eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Olha lá, quando eu era criança, eu posso pensar assim, ó. Quando eu era criança, ou seja, eu estou dizendo aqui quando eu era criança. Se a letra A, o primeiro verso terminou com criança, ansa. Então, o 4º e o 5º tem que rimar com criança. O que é que rima com criança? Esperança, aliança, avança, avança, criança, bonança, dança, né? Esperança, né? Então, mas a letra B, o 2º e o 3º, que é a letra B, não pode rimar, nem com criança, nem com rimar, nem com cantadores. A diferença também disso do mote é que quando eu dou o mote, eu já ingesto aqui que eu não posso usar essas rimas aqui, nenhuma das 5 linhas primeiras aqui. Então, quando eu era criança, né? Quando eu era criança, gostava, eu ia para cantoria. Quando eu era criança, eu ia para cantoria, né? O que é que rima com cantoria? Cantoria, para vocês, como eu falei mais cedo, a cantoria do pé de parede é os cantadores que ficam ali, cada um com a viola, fazendo o desafio. Um diz um verso, outro diz outro, ou diz uma cestilha, outro diz outro, e eles vão fazendo esse jogo até o final. Quando eu era criança, eu ia para a cantoria, né? Eu ia para a cantoria,
O meu pai sempre dizia, o meu pai sempre o meu pai sempre dizia, criança, quando eu era criança, eu ia para a cantoria, o meu pai sempre dizia que via em mim esperança, que via em mim esperança, aonde a rima, aonde a rima avança. Agora vamos parar aqui, para não ficar complicado, para vocês não pensar que eu estou complicando para vocês. Nós estamos construindo. Se a gente está construindo, aprendendo, a gente vai fazendo reflexões aqui, vai refletindo. O mote diz, eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Eu tenho várias formas de começar isso, várias. Eu escolhi fazer uma forma pessoal, né? Já que eu estou falando que eu aprendi a rimar, eu vou trazer para mim. Então, e para uma realidade minha, né? Então assim, quando eu era criança, eu ia para a cantoria, o meu pai sempre dizia que vinha em mim esperança, aonde a rima que avança, aí ele está dizendo, eu estou dizendo a vocês, que quando eu ia para a cantoria com meu pai, isso é uma verdade, na minha realidade, ele dizia que via esperança porque ele estava me levando cedo para ir escutar os cantadores, para ter o contato com a poesia, é a referência, a gente é produto do meio. Se eu pego meu filho pequeno e levo ele para uma cantoria todo final de semana, automaticamente ele vai ter mais chance de aprender a rimar do que quem nunca foi numa cantoria, né? Então, isso é ação e reação. Então, quando eu era criança, eu ia para a cantoria, o meu pai sempre dizia que via em mim esperança, aonde a rima que avança, agora eu já tenho que rimar com quem? Cantadores. Por quê? Porque a letra é C. Aonde a rima que avança é do Pajeú. Aí eu vou, é do Pajeú das Flores. Aí, porque você pergunta, por que Pajeú das Flores? Pajeú das Flores é a região onde eu nasci, sertão do Pajeú, Pernambuco, e onde tem muitos cantadores. Eu disse mais cedo Rogaciano Leite, daqui a pouco eu vou falar um pouco de Rogaciano Leite e um verso dele que fala disso. Vamos lá. Quando eu era criança, eu ia para a cantoria, o meu pai sempre dizia que via em mim esperança, aonde a rima que avança é do Pajeú das Flores, né? Do Pajeú das Flores. Onde encontrei os valores, a rimar, onde encontrei os valores de quem nasceu, de quem nasceu para cantar. Eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Eu tinha dado um mote aqui, não tinha? Eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Olha lá. Quando eu era criança, eu ia para a cantoria, o meu pai sempre dizia que via em mim esperança, aonde a rima que avança é do Pajeú das Flores, onde encontrei os valores de quem nasceu para cantar, eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Não está no sentido? Só que tem um mote. Numa cantoria de viola, o outro cantador, ele vai ter que continuar, né? E vai ter que rimar, vai ter que terminar com eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Então, no pé de parede, quando um cantador terminou aqui, o outro pode dizer, já eu ainda menino, né? Já eu ainda menino, ia eu domingo para a feira, né? Sentava numa esteira, e via ali o destino. A viola era o hino. Aí tem que rimar o quê? A viola era o hino, né? O tema era os amores, né? Eu não vi rufar os tambores,
mas via o verso passar, eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Bom, agora eu acabei de fazer o improviso. Então, aí isso vai gerando, um cantador faz, o outro cantador faz, isso vai se complementando. Então, bom, a gente viu já até aqui, porque a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a construir a nossa história. Então, só para recapitular, nós vimos que o cordel precisa de rima e métrica. A rima é a terminação fonética e a métrica é a cadência de cada verso. Nós vimos que nós temos alguns gêneros, a sextilha é um deles, são 6 versos, e a segunda rima com a quarta e com a sexta. A setilha, segunda, quarta, sétima, a quinta com a sexta. E a décima, que a gente viu aqui a décima, enquanto gênero, são 10 versos que rimam, todos têm alguma rima, não tem nenhum verso solto. Então a gente viu a primeira décima, e a segunda décima, a gente deu o mote. E esse mote é o que vai conduzir, né? É o tema que vai fazer a condução dos versos que vão chegar lá e vão formar essa décima. Então, só para reforçar aqui as 2 décimas que a gente fez, ó, mais uma forma aprendi e aumentei a visão, eu vou fazer um baião, pois agora eu entendi. Na décima eu percebi que tudo está ligado, cada verso é rimado na sua sonoridade e aumentando a quantidade do que é apresentado. Na décima, com o mote, eu dou o mote. Eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Aí eu vou lá. Quando eu era criança, eu ia para a cantoria, o meu pai sempre dizia que via em mim esperança, aonde a rima que avança é do Pajéu das Flores, onde encontrei os valores de quem nasceu para cantar. Eu aprendi a rimar escutando os cantadores. Ou seja, nós fechamos aqui mais um gênero, uma décima, trazendo para vocês aqui também o mote. E como eu falei, que cada verso, cada vídeo desse a gente vai estar trazendo a história de um poeta, de um cantador, de um repentista. Eu vou falar de um poeta chamado Rogaciano Leite. Eu disse recentemente, mais cedo, em outro vídeo, uma poesia de Rogaciano Leite. Rogaciano Leite era um advogado, jornalista de Itapetim, Pernambuco, e viveu muito tempo no Rio de Janeiro e escrevia de forma magistral. Se você puder pesquisar a obra de Rogaciano, tem versos dele aí absurdamente geniais. E que é um trecho desse verso dele, que ele diz: senhores críticos, basta deixai-me passar sem pejo, que o trovador sertanejo veio seu pinho dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores, sou do Pajéu das Flores, tenho razão para cantar. Não sou Manuel Bandeira, Drummond, nem Jorge de Lima, não espereis obra-prima desse matuto plebeu. Eles cantam sua praia, palácios de porcelana, eu canto a roça e a cabana, canto o sertão que é meu. Rogaciano Leite, lá do Pajéu das Flores. Então, gente, eu queria só reforçar aqui que a gente vai concluir, né, no dia 25 de março, a gente conclui essa nossa oficina. A gente reforça que está sendo virtual pelo momento, né, da pandemia, é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, e nós vamos, nesse decorrer das oficinas, construir uma história. Então, nós vimos aqui esses gêneros. A partir do próximo vídeo, é uma construção já de uma história que eu ainda não sei qual é, mas já vou aqui pensando, e claro, eu acho que a gente já vê nesses vídeos. Você que está assistindo, se inscreva no nosso canal, dê uma ideia, jogue um tema, jogue um mote. A gente reforça que quem estiver participando com a gente, interagindo com a gente no canal, vai estar concorrendo a um álbum Ares da Canção, como também vai estar ganhando um livro, independente de sorteio, já que for interagindo com a gente, o nosso livro, O Espelho dos Girassóis. Então, é uma campanha nossa para que você interaja, porque a oficina de cordel, ela tinha basicamente como objetivo, quando é presencial,
é essa integração, é esse envolvimento entre o aluno, entre a gente que está aqui levando essa informação. É o aluno gritar de lá, é o outro apresentar rima, é o outro tirar onda com o outro, brincando com o outro, porque a gente sempre gostou, desde criança, a rima faz parte da vida de todo mundo, quando a gente fica brincando nas escolas de rimar um com o outro e tal. E agora, trazendo isso para o universo do cordel, entendendo como juntar isso com a métrica, com o pensamento, com os gêneros da literatura, isso pode trazer ou fazer uma diferença muito grande. Eu lembro que o Edu Cordel nasceu basicamente com o intuito de educação e cordel, o Edu Cordel, porque funcionava como uma ferramenta pedagógica, ou seja, na sala de aula é um instrumento pedagógico, ou seja, escrever um cordel sobre a história do Brasil, sobre a geografia, sobre o relevo, sobre a matemática, sobre a ciência, sobre a biologia, tudo isso ajuda no entendimento, ajuda na percepção e do aprendizado. Ou seja, quando o aluno pega um capítulo, por exemplo, da história do Brasil, para ele aprender lendo aquilo para fazer uma prova, se ele transforma em cordel, o ato de reler para procurar rima, para achar rima, vai relendo de novo, vai fazendo, ele vai assimilando aquela informação naturalmente, certo? Então, eu queria dizer uma poesia, e aí essa poesia eu falo já finalizando esse nosso vídeo e deixando aqui já o convite para que no próximo vídeo você já também comece a contribuir aqui agora embaixo que você está assistindo, já coloca um tema de que história você quer ver ser construída a partir do nosso 6º vídeo, certo? E é uma poesia minha, que eu trabalho com a cultura popular há muitos anos e acredito muito que ela pode fazer a diferença, que ela faz a diferença, que ela ajuda a construir pensamentos de um mundo melhor. Eu acho que nesse momento então de pandemia a gente está precisando muito rever o nosso pensamento enquanto humanidade e isso é bom porque isso nos abastece do entendimento da falta de um abraço, da falta de estar com quem a gente gosta, com nossa família, sem poder estar junto. Agora no Réveillon mesmo, quantas famílias não puderam se juntar? A minha lá em casa, então, que são 11 filhos, se juntar tudo, vira uma aglomeração matemática, a rua toda fica cheia de gente, quer fique só, neto que só. Então, mas isso a gente está sentindo essa falta por conta do que está acontecendo. Mas eu acho que a poesia e a cultura popular, em mim, ela forma e sempre formou um pensamento de igualdade, de reconhecer o direito e o dever de cada um e o espaço de cada um. E uma vez um aluno me perguntou, num evento em Feira de Santana, por que eu acreditava tanto na cultura popular. Não queria encerrar esse vídeo com essa poesia, dizendo, para se falar dessa cultura popular, para investir nas rimas do pensamento, e estender essa poesia pelo vento, basta uma prosa boa a se espalhar. Pelos batentes dessa gente a cochichar, ser o cantar numa manhã passarinheira, dialogar entre os brincantes pela feira, formando o tempo que ponteia o improviso, entre os gracejos pelas noites sem aviso, cadenciando nossa canção estradeira, que sonoriza os aromas que se soltam, harmonizando os delírios andarilhos, para entender que buscar a força nos filhos é aprender que alguns caminhos voltam, juntam-se a nós e com versos nos escoltam, querendo apenas que a gente não se cale, não há tropeço que essa poesia abale, pois ela tem a rima da nossa terra, querendo a paz sem que se precise a guerra, e quem tiver de ser poesia logo fale. Talvez assim essa mistura se combine pelos valores que norteiam a esperança, no cirandar dessa semente que avança ser o direito que permite onde se opine, e quem tiver seu instrumento logo afine, vamos cantando por aí sem ser refrão, compartilhando como quem partilha um pão, ter um sorriso estampado sem ser moda, nossa cultura é de aço e ninguém poda, viva a poesia popular, viva o sertão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.